Bom, e o vídeo de hoje resolvi fazer num lugar diferente aqui. Assim, espero que fique bom, né, o vídeo de hoje. E o que eu queria falar hoje com vocês? Bom, nós vamos falar sobre o quanto a gente é tolo, né? O quanto somos tolos, o quanto nós somos, de certa forma, nós nos comportamos de maneira, por vezes, errada e, ao mesmo tempo, por uma série de coisas, né? Às vezes por uma falta de percepção, por uma falta de para pensar melhor as coisas, né? Pelo fato da gente simplesmente não tá parando muito para pensar, né? A vida não tá dando tempo pra gente parar. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, beleza? É sobre nós precisamos entender o contexto das coisas. Nós precisamos entender o porquê que as coisas são assim e o porquê que as coisas ficaram assim. E tudo tem um contexto. E a gente precisa entender isso, a gente precisa observar isso. Que tudo existe um contexto. É sobre isso. Então, para que eu fiz anotações aqui, né, no meu caderninho, né, cara, eu sei, sou velho, eu faço anotaçõezinhas de velho, né, coisa de velho. E eu queria que você guardasse essa frase, preste muito bem atenção. Todo comportamento faz sentido quando há informação suficiente. Presta bem atenção. Todo comportamento faz sentido quando há informação suficiente. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer o seguinte: todos nós temos, nós escrevemos, né? Nós criamos narrativas internas, né? E de certa forma nós pegamos essas narrativas e tentamos encaixar o mundo dentro dessas narrativas. É isso. Então eu escrevi aqui: como escrevemos uma narrativa interna e tentamos, de certa forma, encaixar o mundo nela, né? Nós temos por conta disso, né? Por conta da gente desenvolver uma narrativa de como a gente enxerga o mundo, de como a gente entende o mundo, de como a gente acredita que o mundo seja, né? A gente tenta encaixar tudo que acontece dentro dessa nossa narrativa, dentro da narrativa. É isso que eu quis dizer. Nós temos uma feia tendência em julgar o que os outros fazem sob o prisma de como faríamos naquela situação. Ou seja, a gente julga as pessoas, a gente tende a julgar as pessoas, né, pelos o que elas fazem, baseadas em como nós acreditamos, seguindo essa narrativa ao qual nós escrevemos em algum momento da nossa vida, nós acreditamos que a gente reagiria naquela situação, né? Então a gente critica, a gente julga a pessoa baseado numa narrativa que nós criamos. Nós não sabemos o contexto das pessoas, nós não sabemos o que passa na cabeça das pessoas, nós não sabemos de onde veio essa pessoa. E aí a gente olha aquilo lá e a gente pensa, pô, essa pessoa agiu de forma errada e eu faria desse jeito, eu agiria dessa forma. Cara, como nós somos todos, né? Como nós somos todos. Caiu até um bichinho aqui, deixa eu tirar ele. Na nossa cabeça, cara, isso aqui é muito bom, ó. Na nossa cabeça, a pessoa que dirige mais devagar que nós é um idiota. Já a pessoa que dirige mais rápido que nós é maluco, né? E aí, o mais interessante, a gente usa a nossa métrica, o qual é a nossa, vamos se dizer aqui nesse exemplo, a velocidade de cruzeiro que nós estamos, para determinar o que é certo e o errado. Então a gente olha para a pessoa que está indo um pouquinho devagar
né? E fala, pô, essa pessoa é um idiota. E pra pessoa que tá indo rápido demais, pô, essa pessoa é maluca. Mas quando na verdade, essa velocidade de referência que eu estou falando, ela é totalmente subjetiva. Ela é completamente subjetiva. E aí a gente usa isso daqui para o quê? Para julgar mal as pessoas, julgar mal as situações. É para isso que a gente faz. Olha lá. Julgamos de forma errada como cada pessoa decide gastar seu dinheiro, gastar seu tempo, gastar sua atenção. Por quê? Porque a gente está preso na narrativa ao qual nós criamos na nossa cabeça. E aí a gente tenta encaixar o mundo o tempo todo dentro dessa narrativa. Para quê? Para justificar a narrativa. O que nós desenhamos, o que nós pensamos, né? O que nós escrevemos dentro da nossa cabeça. A gente busca toda hora uma forma de justificar. E aí, para justificar, a gente fica tentando o tempo todo encaixar essas coisas dentro, né? Dentro dessa nossa narrativa. Isso aqui que eu tô falando para vocês, cara, eu tô falando sobre o prisma de o quanto a gente se comporta de forma errada. Aqui eu me coloco junto com você, cara. Se você se sente que você julga mal as coisas, se você se sente que, cara, eu acho que muito de quando você começa a despertar a consciência, quando você começa a adquirir um certo autoconhecimento, e aqui eu digo, o autoconhecimento não é sobre somente se conhecer. Eu tô falando o autoconhecimento de que vem da capacidade de autoaprendizado. Você criar uma curiosidade, você despertar uma curiosidade, e aí você vai lá e fica de certa forma vai buscar o conhecimento, entendeu? Nesse sentido que eu tô falando. E aí a gente tende o quê? Né, como eu disse aqui, a julgar de forma errada como cada pessoa decide. Então, aquele contexto da a pessoa aí que tá próxima de você, ela gasta dinheiro de uma forma e você pensa assim, nossa, mas essa pessoa tá gastando o próprio dinheiro, né? É isso que fala, na verdade, dentro da nossa cabeça. Tá gastando o próprio dinheiro desta forma, meu Deus do céu, como ousa, né? Sei lá, um exemplo meu aqui, um exemplo né, bem prático, né? Eu pago, nossa, né? Eu e minha esposa, nós pagamos plano de saúde. E tem muita gente que opta por não pagar plano de saúde. E aí na nossa narrativa a gente olha e fala assim, pô, mas como pode, né, cara? A pessoa não pagar plano de saúde, como é que a pessoa consegue viver isso? Né? Como é que a pessoa consegue viver assim? A gente julga de forma errada, né? A pessoa, baseada na narrativa que nós escrevemos na nossa cabeça. Que a gente acredita que é essa, por conta da narrativa que nós escrevemos, né? A gente acredita que essa é a melhor e única forma de se viver a vida. Como nós somos todos, né? Como nós estamos completamente errados, velho. E aqui nesse ponto, eu de verdade, cara, eu tenho uma tendência a ter uma certa humildade aqui em assumir todas essas parafernálias da minha vida e assumir, cara, o quanto que ao mesmo tempo eu me sinto errado e ao mesmo tempo eu me sinto libertado em poder enxergar o erro e me comportar diferente, entendeu? O vídeo também vai nesse sentido, da gente olhar o comportamento e por mais que todas as informações passadas, né, justificam nossos comportamentos, né, que justifiquem nosso comportamento, não significa que isso seja um fato determinante, que nós devemos agir assim, né? Principalmente porque nós chegamos à conclusão que está errado. Está errado, não é uma bacana viver assim. Muito louco, né?
Aqui, outro pensamento que eu fiz aqui. Nossa ideia de futuro é totalmente distorcida e impactada por nossas experiências passadas, né? E aqui, né, eu tava pensando sobre a ideia de futuro. Você aí que tá me ouvindo agora aí. Provavelmente tem pensamentos sobre futuro, você tem construções de coisas pensando em futuro. Cara, eu tava pensando antes de gravar esse vídeo aqui no caminho, né, até chegar a esse local aqui, esse local um pouco diferente. Eu precisava ficar um pouco em contato com a terra, com o mato, né? Você já parou para pensar que existem pessoas no mundo, na terra, pode estar até perto de você, cara, essas pessoas aí. Pode estar mais próximo que você pensa, né? Que a ideia de futuro dessas pessoas, não passa de 24 horas, por exemplo. Ou seja, essas pessoas, elas estão numa condição o qual elas não conseguem pensar em um futuro o qual não passe de 24 horas. Elas estão num ponto de simplesmente precisar, elas estão pensando assim, cara, como é que eu posso garantir minha próxima refeição? A única preocupação dela é, cara, como que eu posso garantir minha próxima refeição? E aqui, por vezes, né, a gente fica pensando, eu tenho certeza que você fica aí também pensando, assim como eu, sobre futuro, sobre, cara, o que vai ser daqui a 5 anos, o que vai ser daqui a 10 anos, o que não sei o que lá, e assim, assado. E a gente acaba ignorando que existem essas realidades, né? A gente acaba ignorando total, cara, que existe a realidade de alguém que tá pensando assim, tá, beleza, o que eu espero daqui 24 horas? Pois é. Bom, outra coisa que eu anotei aqui. Dedicamos pouco tempo arrecadando informações suficiente. Pulamos essa etapa direto a conclusões imprecisas. Cara, o quanto nós somos arrogantes, né, velho? Por vezes, eu me sinto muito arrogante, cara. Muito. Porque é exatamente isso, cara. A gente pula a etapa de ter informação suficiente para que a gente possa ter um melhor julgamento, ou talvez o não julgamento. Não julgar também é uma ótima opção, né? Mas a gente pula a etapa de ter boas informações suficientes, e a gente já vai direto a conclusões imprecisas. Por quê? Porque conclusões imprecisas, elas alimentam o nosso bendito ego. A ideia de que nós concluímos que, não, esta pessoa está errada, alimenta o nosso ego. E aí traz, querendo ou não, aquela sensação de conforto momentânea, para aquele momento ali né, aquela sensação de alívio, né? Alívio. Né? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou assim, graças a Deus. Quanto nós somos estúpidos, né? Quanto nós somos estúpidos, meus amigos. Aqui eu anotei mais uma coisa. Repetimos todos esses comportamentos a fim de nos depararmos com as coisas saindo do controle. Sendo que quando saem do controle, aí corremos atrás para repará-las. É meio que a gente acaba se colocando numa situação no qual podemos nos tornar uma vítima em potencial, para que aí sim, na posição de vítimas em potencial, nós podemos ter uma mudança de direção, uma mudança de atitude, uma mudança de ação para reparar aquela situação. Então é meio que a gente faz assim, cara, vamos
vamos se jogar aqui nesse, né, de cabeça, vamos cortar vamos nos ferir para que assim a gente possa se curar, porque assim a gente tenha um motivo para que faça, tome a ação correta. É isso. Vamos nos ferir para que a gente possa nos curar, né? Porque assim, porque querendo ou não, a capacidade de reparar as coisas é o que de certa forma traz aquela sensação de controle, né? Fala assim, nossa, nós somos capazes, nós temos o controle. Que maluquice, né, cara? Eu não sei se você se sente assim, maluco. Pois é, eu me sinto maluco de vez em quando. Aqui, né, talvez para finalizar, eu escrevi assim: é importante a gente fazer um trabalho de autoanálise, de autorreconhecimento e entendermos o nosso contexto, né? Pois todo comportamento só faz sentido quando existem informações o suficiente, né? Ou seja, a gente tem que fazer essa nossa autoanálise, analisar, né, o contexto, né? Não é ficar preso no passado, remoendo o passado, e também não que um passado que justifique o nosso comportamento e eu sou assim, eu jamais mudarei e você vai ter que me engolir. Não, não é isso. É você fazer aquele exercício de analisar, cara. Analisar, de fazer um auto-reconhecimento, de cara, eu venho errando e não quero mais errar, eu quero tirar esse sabor do erro da minha boca, cara. Eu tô cansado, cara. Isso só vem com auto-reconhecimento e com a autoanálise, né? Analisar. Né? Lembrando, pois todo comportamento só faz sentido quando existem informações o suficiente. E de verdade, eu espero que você tenha entendido muito bem o que eu quis dizer para você nesse vídeo aqui, né? Muitos desses vídeos é o que eu deveria ter falado para mim no passado, para o meu eu passado, mas estou tendo a oportunidade de estar falando agora, e assim você está me escutando, seja lá fazendo o que você está fazendo, onde você está, e que beleza, certo? Dito tudo isso aí, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, eu me autodeclaro generalista em tudo, porque esse é o bordão, o único bordão que eu pensei até o momento. Isso é generalista, é isso, é ligar a câmera em qualquer lugar, né, e sair gravando, sair falando, né, e pensando junto com você aqui tudo, e mostrando também tudo que eu tenho feito, pensado, acertado, errado. Eu venho aqui e mostro para vocês assim, de cara limpa, para que assim em algum momento desse vídeo aqui algo seja útil, algo seja interessante. É essa que é a ideia desse canal, certo? Dito tudo isso aqui, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal, porque assim você pode estar me acompanhando e me ajudando, contribuindo com a construção desta comunidade, a comunidade mais otimista e inconformada da história desse país, certo? De verdade, eu espero que você faça parte disso daqui, ok? Então, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, falou e tchau!